Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Estação Saúde, espaço dedicado para você, informações para melhorar sua qualidade de vida. A tensão do dia a dia é a causa mais frequente das dores de cabeça, mas elas podem aparecer por diversas causas e não escolhem idade e sexo. Fique sabendo no programa de hoje as causas desse problema, enxaqueca em crianças e adultos e como prevenir a doença. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Arthur Furlaneto, neurologista. Lembrando que o nosso programa também está na internet, no site unisutv.com.br. Você pode acessar o link do Estação Saúde e conferir as entrevistas feitas aqui no estúdio. Continue com a gente, o programa só está começando. Bom, eu quero começar, claro, agradecendo a presença do Dr. Arthur. Muito obrigado. Boa noite. Eu sou neurologista, estou atuando aqui em Tubarão. Comecei a atuar aqui a partir desse ano e estou aqui para esclarecer as dúvidas da população geral a respeito das dores de cabeça, e em especial a enxaqueca. Doutor, eu acho que é um problema que a gente já queria abordar no programa por ser muito comum a dor de cabeça, né? Muita gente confunde enxaqueca de outras dores, né? Eu quero começar perguntando, doutor, quais os tipos, na verdade, de dores de cabeça que existem entre a população? Bom, de modo geral, as dores de cabeça mais frequentes são as enxaquecas e as cefaleias tensionais. Existem outros tipos de dores de cabeça que são mais raras um pouco, como as cefaleias trigêmino autonômicas, dentre elas as cefaleias salvas, que eu acho que não é o objetivo nós abordarmos aqui hoje no programa. Mas a cefaleia, ou dor de cabeça, como nós médicos chamamos, é a que mais leva o paciente a procurar o médico, é realmente a enxaqueca. A enxaqueca é a cefaleia mais incapacitante, por isso, geralmente o paciente nos procura com esse diagnóstico. É a dor de cabeça provocada por tensão? Existe essa diferença? Como é que a enxaqueca está enquadrada nesse sentido, doutor? Quando nós classificamos as dores de cabeça, ou também chamadas cefaleias, nós separamos de modo geral em cefaleias tensionais e cefaleias do tipo migranosas ou enxaquecosas. Então, a cefaleia tensional é um diagnóstico e a cefaleia do tipo enxaqueca é outro diagnóstico. Qual é a diferença para as pessoas que nos assistem entender um pouquinho mais qual é, na verdade, a mais comum, acho que a enxaqueca, como o senhor já bem disse, mas a diferença especialmente desses termos que o senhor tratou agora? De modo geral, as características da dor que definem o diagnóstico do paciente. Sim. Então, se o paciente tem uma dor de cabeça pulsátil, de modo geral unilateral, acompanhada de enjoos, eventualmente até vômitos, aquele paciente que se queixa que a luz e o barulho lhe incomodam, nós pensamos mais no diagnóstico de enxaqueca. Aquela dor que é uma dor que acomete toda a cabeça, é uma dor geralmente em aperto, acomete a região cervical e acontece mais ao final do dia, sem enjoo associado, sem o barulho e a luz atrapalharem, geralmente é uma cefaleia do tipo tensional. Mas, obviamente, que existem variações disso, isso é uma classificação de modo geral. O mais importante é que o paciente nos escreva como é a sua dor de cabeça para nós podermos chegar a um diagnóstico adequado. Existem tipos de enxaqueca também, doutor? De modo geral, a classificação internacional de dores de cabeça, ou também chamadas cefaleias, divide em 19 tipos de dores de cabeça, do tipo enxaqueca. Nós, neurologistas, na prática diária, utilizamos principalmente a classificação, se ela tem aura ou não tem aura, e se ela é uma cefaleia do tipo episódica, ou seja, acontece poucas vezes por mês, ou se é uma cefaleia do tipo crônica. Essa é a principal distinção que deve ser feita na prática diária. Doutora, muitas pessoas reclamam que mesmo com a ingestão de medicamentos, continuam com dores de cabeça. Talvez algumas pessoas por horas, alguns dias, né? Por que isso, doutor? Na verdade, o que acontece é que os pacientes, de modo geral, eles não procuram um neurologista no primeiro momento. Eles fazem ingesta de medicamentos sem prescrição médica, abusam de analgésicos. A automedicação. Abusam de analgésicos comuns e eles nos procuram geralmente numa fase em que a dor de cabeça já se tornou crônica. E essa fase geralmente é mais difícil de tratar. Portanto, a orientação é que o paciente procure, logo que iniciar a dor de cabeça, procure um médico para ter o diagnóstico adequado e se institua o tratamento desde o início da dor. Quero perguntar para o senhor, na verdade, quais os fatores que levam à dor de cabeça? Por exemplo, dormir pouco. Existem alguns mitos ligados à enxaqueca também, doutor, que eu acho que é importante para quem nos assiste esclarecer um pouquinho. A questão de dormir fora de hora, determinados alimentos também. Como é que o senhor, enquanto neurologista, pode esclarecer assim, essa questão de mitos ligados à enxaqueca também? A enxaqueca ela é uma doença que tem fatores genéticos e fatores que nós chamamos de ambientais.
Dentre esses fatores ambientais estão a alimentação e o sono do paciente. Então, o paciente que tem enxaqueca, é importante que ele evite os fatores que desencadeiam as suas crises, como, por exemplo, dormir pouco, o paciente evitar doses excessivas de cafeína, doses excessivas de bebidas alcoólicas, e ele deve manter uma alimentação balanceada, evitando principalmente aqueles alimentos que desencadeiam a dor do paciente. Então, o próprio paciente identifica, de modo geral, quais alimentos lhe causam a dor, como pode acontecer com chocolates, alimentos muito condimentados, entre outras alimentações. Isso está mais comum entre as mulheres ou entre os homens? Existe problema também do ciclo menstrual também, doutor? Isso está desencadeando aí, pode desencadear dores de cabeça? A enxaqueca, ela acomete em torno de 10 a 20% dos homens e até 1/3 das mulheres. Então é uma doença muito mais comum em mulheres e ela realmente está ligada a fatores hormonais, né? Existe uma enxaqueca própria do período menstrual, em que nós chamamos migrânia menstrual, relacionada ao período menstrual. Existe a enxaqueca que não está relacionada ao período menstrual, mas que também tem associado a fatores hormonais. Bom, se você é uma daquelas pessoas que está sempre buscando informações sobre saúde na internet, é preciso tomar cuidado. Uma pesquisa apontou que 81% dos internautas fazem buscas sobre saúde. O problema é que poucos se importam com as fontes dessas informações. O estudo foi encomendado pelo convênio médico inglês Bupa e entrevistou 12 mil pessoas em 12 países, dentre esses Austrália, Brasil, Inglaterra, China, França, Alemanha e Estados Unidos. Dos que têm acesso à internet, 81% declararam procurar conselhos sobre saúde, remédios e doenças. Os russos são os que mais procuram esse tipo de informação na rede. Depois vem China, Índia, México e o Brasil, em quinto lugar. Os franceses são os que menos procuram. O estudo também mostra que 68% dos que usam a internet já procuraram informações sobre algum remédio. Quase 40% usam a rede para achar outras pessoas que têm problemas parecidos com os seus. A pesquisa descobriu que dos 73% de ingleses que afirmam buscar informações de saúde na rede, mais de 60% procuram dados sobre remédios e 58% usam as buscas para fazer autodiagnóstico. Mas só 25% das pessoas dizem que checam de onde vieram as informações. Bom, depois dessa informação, Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já trazendo mais informações para você no programa. Recebo o neurologista Arthur Planeta e ele esclarece as dúvidas sobre enxaqueca. Não saia daí, nós vamos voltar.